O áudio está bastante alto, não está? Em homenagem ao Eduardo, não vamos ter música no início do podcast, só para ter alguma coisa diferente na ausência de Eduardo Rocha. Nós vamos, então, começando mais um programa Zambiase na Rádio Farroupilha, ou também conhecido como podcast do Instituto Hugo de São Vítor, sempre com patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor, Escola Clássica, aprenda grego e latim na Escola Clássica, Sociedade de Chesterton Brasil, leia Chesterton, e todas as outras coisas que patrocinam e mantêm o trabalho do Instituto Hugo de São Vítor e deste podcast. Boa tarde, Miguel Lopes. Boa tarde, é um prazer estar aqui junto com vocês. Seja o que Deus quiser, essa nossa reunião aí que a gente vai... Vocês já viram que temos um homem sério agora aqui na mesa. Então, estimados membros Mário da Carboneiro. Mesa. Boa tarde. Muito bem. O cara tem até anotações. Então, trouxe anotações. Tu vê que alguém trouxe. Tinha uma época que nós tínhamos anotações, né? Vocês traziam no início? Acho que tinha uma pauta. Tinha pautas. Tinha produção. Que era 3 linhas, assim, com perguntas, comentários. Isso, exato. Sim. Mas já teve muita coisa. Agora isso aí tá mais... Tá mais organizado aqui. Né? Mais profissional. Não, eu tenho todo, até tá digitado. Eu tenho digitado e também alguma outra... Né? Assim, tu vê que a seriedade é quando o sujeito não justifica o texto aqui. Aí foi escrito na pressa. Eu acho mais sério, sim. Eu acho mais sério. Na pressa da inspiração. Parece que eu tô lendo os livros da Realizações. Também. Eu acho que isso acontece quando tu abre... Quando tu abre o arquivo e tu só digita porque tu tá tão inspirado que tu não lembra de clicar ali e justificar. Tá lá, assim. focado no... Vamos ver essa inspiração. Exatamente. E também temos que avisar que nós estamos gravando logo depois do almoço. Então... isso para mim é perigoso. É uma novidade também que nós trazemos aqui, o horário da gravação. Né? Nós já fizemos muito de manhã, fizemos assim de tarde, mais tarde. Fizemos até no almoço. Fizemos até no almoço. Na época quando a gente gravou os de 20 de setembro, né? Teve isso. Mas daí era bem tranquilo. Aí não era bem gravado mesmo. Assim. E muito bem, hoje temos como tema do nosso podcast, qual é o tema? Eu faço essa pergunta agora. Olha, o tema é Grécia e Roma em Shakespeare. Grécia e Roma em Shakespeare, isso aí. Agora sim temos um tema. É um tema, diria, acadêmico. É verdade. Precisaríamos de um scholar aqui, né? Eu acho. Falar. Exatamente. Que no caso... É tu. Exatamente. Tu és da academia. Não sei se te avisaram. Professor. É isso que nós esperamos. Tu é da escola. Tu dá aula em escola. Exatamente. Então, e pesou sobre ti esse tema, porque tu vais dar uma palestra. Pode falar, né? Dá pra dar spoiler, né? É o spoiler do Mas Congresso. Quando for... sim, no Congresso. No Congresso ele vai falar desse tema. Ou seja, tu vai dar a palestra aqui já... aqui vai ser uma palhinha, assim, sobre o que no Congresso vai ser falar. melhor. Venho no Congresso, dia 19 de julho, em Porto Alegre. Comprem passagens que estão caras. Por isso, eu acredito. 19 de julho, não desestimula. em Porto Alegre. Venho de ônibus. Pode vir de ônibus. Eu pretendo fazer um programa meia boca para surpreender no Congresso. Exatamente. Boa. A gente vai fazer o contrário do marketing digital. Assim. Exato. Eu acho que tudo que for o contrário do marketing digital está correto. Eu acredito nisso também. É nisso que eu acredito. Então, espero cumprir com a expectativa de fazer um programa meia boca sobre o tema para poder falar bem sobre ele mais tarde no Congresso. Eu tenho uma pergunta para começar sobre o tema. Assim. Eu sinto, mas eu não tenho prova nenhuma disso e não dediquei nem 5 minutos para pensar sobre o assunto, mas eu já pensei. Eu sinto que para alguém como Shakespeare, assim como para seus contemporâneos, um pouco mais jovens e um pouco mais velhos, é difícil de encontrar uma fronteira entre os temas históricos da Antiguidade Clássica e os temas literários, propriamente ditos. O que eu sinto
talvez Camões seja um dos únicos poetas que parecia enxergar alguma fronteira nessas coisas, né? E depois que ele anuncia que enxerga, mas depois ele não considera, né, como existindo fronteira. Mas no Shakespeare, por exemplo, ele tem temas históricos e tem temas literários, né? Eu só li aqui, eu vi que tinha, eu não estou enxergando aqui, mas eu vi, tem a palavra Teseu aí em algum lugar. Sim. Né? Não, Tereu, ó. Tereu. Já errei. Então, mas o que eu acho que ele não, ou pelo menos ele não leva em consideração, por mais que ele soubesse isso, mas não é o que aparece. Assim, para ele, um Júlio César, um Marco Antônio e um Teseu e os deuses gregos são mais ou menos a mesma coisa, assim como, sei lá, figuras folclóricas. Como é o nome do demôniozinho aquele da tempestade? O Caliban. O Caliban. E sei lá, e o Henrique IV são a mesma coisa, assim. Pelo menos ele encara com a mesma seriedade e não está interessado. Não é o Caliban, Não, é o demôniozinho, um gêniozinho. Ariel. Sim. Exato. Quando falando assim sobre o que eu li da obra do Shakespeare, né? A gente vê que as fronteiras elas não estão muito bem definidas do que é a história, né? O que é o mito, o que é a construção literária. E ele acaba borrando isso mesmo porque, afinal de contas, era um teatro popular, não tinha essa ideia de se fazer crítica social foda. Uma crítica social foda. Às vezes os caras tentam achar em algumas obras dele um tipo de posicionamento político dele, católico, na época a gente não né? consegue. Isso aí, assim, Shakespeare é católico. O pai dele era tal. Então ele fazia pro populacho, o pessoal que pagava um penny lá, fazia xixi no próprio lugar onde estava vendo o espetáculo e era isso. Né? Então ele misturava desde mitologia clássica com palavrão e piada de botequim. Então era tudo ali misturado. E isso a gente vê em algumas peças realmente. Por exemplo, uma das peças que eu mais estou abordando, que é uma peça que até é um pouco escanteada assim, da obra shakespeariana, alguns deixam. O T.S. Eliot diz que é uma das peças mais estúpidas já escritas na história da dramaturgia, que é Titus Andrônicos, né? Ela é uma peça em que a gente é sobre um general romano, né, que é vencedor de batalhas contra os godos, ou seja, acaba subjugando os godos em vitórias pelo Império Romano e leva esses godos como espólio de guerra para Roma. Só que na época Roma não era mais o centro do Império Romano na época da batalha contra os godos, ou seja, ali tem algumas incongruências históricas que ele adapta conforme dá, né? Mas o que eu acho é que ele não sabia disso, assim, ninguém sabia dessas coisas. Exatamente quando as coisas haviam acontecido. Tudo era muito grego. A historiografia não era uma coisa... E muito assim, era pego da segunda mão, ou seja, ele tinha lido num autor inglês que tinha se baseado no Plutarco, que não sei o quê, então passava por muitas mãos e aquilo ali acabava vindo sem vamos dizer assim, um rigor que hoje em dia a gente exige sobre os temas. Por exemplo, o cara vai escrever hoje em dia um inferno, o cara vai escrever um romance histórico, cara, vai ter, os historiadores vão ficar que são chacais, assim, em volta, tipo, não, naquela época ele não estava lá. Já falamos aqui sobre historiador enchendo o saco com relação ao romance histórico. Assim, Então isso nunca está muito firmado, né? Por outro lado, a visão, por exemplo, que se tem do Júlio César até do Marco Antônio é muito calcada no Shakespeare, me parece. É uma visão estereotipada desses visão de hoje? Sim. Inclusive até tu, Brutus, né? Assim, todo mundo tem absoluta certeza que o Júlio César disse isso. Sim. Isso é uma coisa bastante recorrente. Há um tempo, recentemente, eu estava estudando sobre os sertões do Euclides da Cunha,
E uma coisa que assim, no que eu estudei, me chamou bastante atenção é de o quanto tempo os historiadores demoraram para sair daquela narrativa do Euclides para realmente entender o que foi Canudos. Porque Canudos eram sertões, né? Estava tudo muito misturado, ou seja, toda aquela composição literária ali explicava sobre Canudos. Mas alguns personagens não foram muito bem assim como o Euclides, mesmo que o Euclides não, foi muito pouco presencialmente, ele ficou só algumas semanas lá no conflito. Então, Moreira César não era exatamente aquilo que ele tinha pintado, né? E assim por diante. Mas voltando para o Shakespeare, né? As coisas passavam por muitas mãos e também tinha a adaptação e a velocidade com que ele tinha que produzir. Pô, o cara tem que produzir dezenas de tragédias, comédias, dramas históricos, às vezes 2 por ano, metrificado, negócio é puxado, né? E ainda mais sendo participante de todo a produção, a distribuição, né? As questões mais comerciais, assim, do teatro inglês da época. Ele atuava no próprio... Ele começou como não sei se ele atuava nas próprias peças, mas atuava na dos outros. Sim, ele começa... É bem comum isso aí, né? Tu fazia as coisas com menos gente possível, assim. Hoje é totalmente, ou pelo menos quase inimaginável, um sujeito dirigir e atuar ou escrever e atuar. Sim. Enfim, né? Não é nem... Só o Miguel Falabella mesmo. Exato. Não, tu vai ver alguns casos, né? Mas eu estava falando na aula outro dia da Flauta Mágica e aí também, né? O Chicaneira, que fez o libreto, o Mozart escreveu o Papageno para ele, justamente para a voz dele, né? Por isso que é um personagem fácil de cantar. Por o tempo todo ele é dobrado, a orquestra toca a mesma melodia que ele canta, porque ele não era cantor, né? Ele era ator e escrevia um pouquinho. E aí e também, ao mesmo tempo que é um personagem dificílimo de atuar, assim, que normalmente o cantor ele não é um grande ator, né? Então, assim, ele é um personagem complexo de se atuar, é difícil de fazer aquela coisa assim. Só mesmo o cara que escreveu o texto mesmo para conseguir entender o que era aquele personagem ali, que é um caçador de pássaro vestido de pássaro. Exato. É bem curioso aquele personagem. E essas coisas assim, né? Enfim, o Chicaneda que saiu, a Flauta Mágica, o cartaz, o primeiro da estreia é muito bom, assim, né? A Flauta Mágica, Friedrich Chicaneda. E aí tinha ali, aí embaixo tá assim, Musik von Mozart. Musicado por Mozart. Quem é que é Chicaneda hoje, né? Ninguém mais sabe. E assim como ninguém sabe, provavelmente, né? A gente tem registros de vários atores que foram, na época, muito famosos ali na companhia do Shakespeare e que atuaram, que fizeram as estreias de muitos personagens, só que, enfim, a gente tem registrado, mas não ficaram... Ninguém mais se lembra do sujeito. E o Shakespeare, ele era o escritor e o escritor não é a principal figura do teatro, assim, né? É sempre o ator. E ele, eu não sei, não era assim, ele era um escritor entre outros na época dele, assim. Eu nunca acompanhei bem essa história de como ele se transformou nessa figura semi-lendária que a ponto de até se passar a duvidar de que existiu, né? Sim. Mas, assim, eu sei que na época... Não é como o Dante, assim, que ficou famoso logo depois da Divina Comédia. Não é bem assim, não. Depois... Coroado de louros, quase que em vida. Meio que do nada, assim, da minha percepção, que deve ter várias lacunas aí, mas, de repente, ele... Não, esse é o cara. Tem o outro... escritor de peças, né, o Ben Jonson, que faz um elogio para ele ali, mas bem assim, não, né, legal e tal, grande autor, tudo isso, né, muito considerado, mas tu nota que tem algumas notas de inveja, assim, então tinha uma rivalidade, né, entre eles. O Marlowe também, né? O Christopher Marlowe também. Que é mais antigo? É mais antigo, né? Que poderia ser o próprio Shakespeare, mas né? chega... É uma das teorias de que o Marlowe se matou... Fingiu a morte e assumiu o nome do Shakespeare. Ah, bom. Que é bem engraçado. Faz sentido.
Mas de repente eles desenterram o Shakespeare e colocam ele dentro de uma cripta a pedido dele. E aí tem um negócio estranho que ele mandou colocar ali que quem profanar os meus ossos vai ganhar uma maldição, não sei o que. E até hoje tá lá escrito isso. Ele que teria mandado escrever isso na cripta dele. Mas no momento em que chega o inglês é a língua de Shakespeare, né? Isso aí me interessa muito, assim. Meio que fazendo voltando atrás do que a gente tinha começado a falar e fazendo mais ou menos uma introdução. Mas o inglês sendo a língua de Shakespeare, e aí quando nós vamos ver de quem são as outras línguas, né? O francês é a língua do Molière, o italiano é a língua do Dante e depois do Manzoni, que teve que ser reformado porque era muito antigo, o português é a língua do Camões, o espanhol é a língua do Cervantes, o alemão é a língua do Lutero e depois do Kant e do Goethe. Não dá para dizer que é a mesma língua, assim, que continua exatamente a mesma. Do Kant? Exato, né? A capacidade técnica e de abstração, assim, abstraível, se atribui muito ao Kant, né? E são contemporâneos, né? O Goethe e o Kant. Mas aí eu vejo que todos eles têm uma formação. Cervantes, né? O espanhol Cervantes. E por mais que não tenha temas tão claros nas obras, todos eles têm uma... Por exemplo, o Cervantes, não é que ele tenha expressamente ali os temas assim clássicos de Grécia e Roma, como o Shakespeare ou o Camões, né? Sim. Ou o Dante, por exemplo. Mas tu vê a formação do Cervantes, que é toda clássica, jesuítica e, né, retórica e toda essa coisa. Então, todos esses criadores de língua, eles têm essa Grécia e Roma na sua formação, assim. Não são os criadores, né? Eles são os fixadores, os grandes modelos, assim. Amalgamaram exato. língua. O Molière, tu vês que ele não começa assim, né? Depois que ele começa parece falta criatividade, e aí ele vai pegar em Plauto e Terêncio até os nomes dos personagens, assim como fazia o Shakespeare, e os enredos e tudo isso, né? Às vezes o próprio nome da peça, assim, ele tem um avarento ali, que é a aululária e tal, e também era conhecido como avarento. Uhum. Então, mas em todos eles nós vamos observar isso, né? Essa Grécia e Roma, essa cultura clássica por trás desses sujeitos que realmente fizeram um esforço. A pergunta que eu faço, ou o assunto que eu jogo aí, é mais ou menos esse, né? É possível existiu alguma outra cultura que tenha nascido no romantismo, por exemplo, que é um virar as costas para a cultura clássica, pelo menos em sentido mais primitivo, né? Porque depois todos os românticos acabam, não tem jeito, a gente tem que falar alguma coisa aqui de Grécia e Roma e tal. Tem que... Sim. O pessoal não vai o aguentar sujeito muito. Tenta fazer coisa medieval, normalmente, né? Sim. Assim, até, sei lá, o Walter Scott, falando de romance histórico e tal, não, tem que ser Idade Média, tem que ser coisa de cavalaria, não sei o que e tal. Mas será que é possível? Ou as línguas justamente vêm desse esforço por trazer alguma coisa de Grécia e Roma, e aí tu tem que adaptar a língua e com essa tentativa esse esforço, não é tentativa, mas o esforço de adaptação, tu acaba enriquecendo-a enormemente, né? Que é óbvio, a gente fala como falando de português, isso é óbvio em Camões, assim, né? Camões queria escrever e ele tem que ficar botando latinismos em todo o verso, assim, porque senão não ia sair poesia nenhuma, né? Sim. O mundo, a gente, se a gente for pegar assim sobre a vida, o arco de vida do Shakespeare, né? Que é final do século XVI, início do século XVII, é um período ali do classicismo tardio, né? Que acaba a Inglaterra um dos últimos países ali a aderir a essa renascença. Então o tema já estava em voga, né? Na época do Marlowe não tanto assim, mas é um período de prosperidade econômica ali com
com a Rainha Elizabeth, tem todas as questões sociais, religiosas que estão ali pululando entra a Rainha Católica, sai a Rainha Católica, entra a Rainha Anglicana. E o período acaba sendo um período de fertilidade, onde muitos nomes ali, o Ben Jonson, o Marlon, todos eles vão conviver, né? E não só na Inglaterra, né? Na Europa toda, né? Tanto é que agora a gente estava falando sobre Cervantes, o Cervantes e o Shakespeare morreram no mesmo final de semana, né? Um dia de diferença um do outro. Alguns assim meio que questionam se eles se conheceram, né? Porque na época que a corte espanhola estava em Valladolid, houve uma visita da corte inglesa à Espanha, então eles pensaram que talvez o Shakespeare pudesse estar lá na época em que o Cervantes também estava. Mas isso nunca foi muito... há uma remota possibilidade de que isso tenha acontecido, e o Cervantes não fazia ideia de quem era Shakespeare, né? Mas provavelmente o Shakespeare sabia quem era Cervantes, porque o romance o Don Quixote havia sido bem vendido na Inglaterra na época. Traduzido e tudo. Traduzido. Foi um dos primeiros países a traduzir assim, o Don Quixote foi para o inglês assim, e foi muito bem recebido. E daí vai influenciar o Henry James a fazer o Tom Jones, a fazer todos esses grandes personagens, assim, contando sobre a vida dele de cabo a rabo, né? Mas a gente vê que essa influência que ele vai ter vai em alguns momentos, por exemplo, lá as primeiras peças, Tito Andrônico vai ter uma influência ali do pensamento romano, do direito romano, é uma coisa que pode ser questionado dentro da peça, é o tema da vingança, da vendetta, né? E de como aí se baseia o direito romano nessa tentativa de quebra desses processos miméticos de violência. Então, esse mundo antigo ele está bastante presente nas primeiras peças, nas peças pastoris ali, o Sonho de uma Noite de Verão, o Trabalho de Amores Perdidos, a gente vê assim esse mundo pastoril ainda muito presente, que obviamente foi retirado das leituras dele sobre o mundo antigo, mas aos poucos então isso vai meio que se perdendo. Essa visão já de uma Arcádia, assim, de um Sim. período de nascimento da inspiração poética no mundo pastoril. Até porque a Arcádia ali, esse conceito da Arcádia, ele vem bastante forte durante a Renascença italiana, né? E depois ele acaba sendo retomado lá durante o neoclassicismo, né? Com aquelas... Sim, quando é arcadismo mesmo. Arcadismo mesmo, né? Sim, mas tem várias peças em que eles estão na corte e tem que fugir para o campo, Isso, como Gostais. Trabalho de Amor e Perdido, é isso aí. Né? E aí eles se isolam para estudar, né? Eles fazem um voto de estudar 3 anos, alguma coisa assim. Exato. E não ter contato com mulher, e de repente chega uma corte com umas mulheres. Exato. Que é um troço bem bagaceiro aquela cena mesmo, assim, né? No original as traduções não saem assim, mas o diálogo que eles travam ali com as mulheres. É muito... a linguagem chocaria o pessoal, assim, mais... Não, choca hoje, assim, você vai ver, vamos ler Shakespeare com as crianças. Tem muita gente aí na internet, aí no Instagram, que acha que tem que ler Shakespeare com as crianças, né? Eu digo, vai lá, vai firme então. Tu só diz isso que tu não leste, porque, olha, eu não sou um cara, eu sou um cara um tanto quanto despudorado com relação à literatura e eu tomo um cuidado, assim, para ler com as crianças, né? Assim, por exemplo, Tito Andrônico é uma peça que não deve... um pouco de cuidado, porque nas primeiras cenas ali tem sacrifício humano, né? Em honra aos romanos que combateram e caíram em relação aos godos. Tem a personagem Lavínia, que ela vai ter as mãos e a língua amputada para não contar sobre o estupro que ela sofreu. Então, tem mutilação, tem banquete com cabeça servida dentro do banquete. Assim. Mas isso aí não choca o pessoal. A questão sexual, por exemplo. Isso a questão sexual, por exemplo. Tu pega
A domação da megera é só linguagem dupla e insinuação sim, sexual, a conversa do Petrúquio. Sim. Não é novela, não é que nem na novela Não, da novela, Globo é. ali, né? Então, tipo, E fica pior às vezes em português. Tu sabe que Quando tem fala. uma... E essa peça, ela teve uma adaptação feita... O Laurence Olivier, que é um dos principais atores shakespearianos assim, do século XX, ele fez um esforço assim, para retomar a peça de Tito Andrônicos. Um diretor famoso inglês de teatro retoma e faz adaptações da peça em 58, se eu não me engano, e eles deixavam ambulâncias na frente do teatro, porque as pessoas desmaiavam, assim, porque a peça era bastante realista, né? A produção era bastante realista. Então, quando tinha a cabeça rolando, mutilação, língua cortada... Que volta aí que falaram, Então, aí Sonhos de uma Noite de Verão, diziam- o eles Shakespeare já se preocupava e achava ridículo essa coisa das pessoas se impressionarem com o realismo. Ele põe ali o grupo teatro amador, tá, nós vamos botar um leão. Tá, mas assim, alguém tem que entrar antes e avisar pro pessoal que não vai ser um leão de verdade, vai ser um ator vestido de leão e tal. E aí fica Meio que aquela as coisa pessoas não ridícula. faziam, os ingleses não faziam ideia do que fosse um leão. Exato. Então pronto. Né? E então eles diziam assim, a produção dizia que era uma média de mais ou menos umas 3 pessoas desmaiando assim por apresentação da peça. Isso no século XX, né? Isso passado duas guerras mundiais, assim. Então, mas é uma peça que até se torce um pouco o nariz em relação a ela, às demais peças shakespearianas, porque é uma peça que está muito ao gosto do público. Ou seja, o que o público da época de Shakespeare via nos patíbulos, execuções que eram feitas em praça pública, não estava muito diferente daquilo ali. Ou seja, estava bastante agradável. Ele pensou: o público gosta disso, então vamos usar o que o público quer. O público quer sangue e vísceras. Sangue e vísceras. Então a peça tem bastante disso, que fez com que a peça fosse amplamente rejeitada pelas críticas e pelos críticos posteriores, né? Porque a gente vê que acaba tendo um hiato grande assim porque logo após a morte do Shakespeare, o teatro ele acaba caindo socialmente, uma espécie menor, decadente, assim, de literatura em relação à poesia. Tem a Guerra dos 30 Anos, que faz com que fechem os teatros na Inglaterra durante um bom tempo, então ele fica meio que no esquecimento até ser retomado, né, no final do século XVIII e tudo mais, daí acaba se tornando esse mito do grande autor, do gênio, do bardo e assim por diante. Mas tu tinha falado, né, sobre essa questão do fugere urbem lá, de ir por coisa. Tem trechos, a peça Cimbelino, que é sobre o rei bretão, que acaba sendo condecorado pelo imperador Adriano. Tem alguns personagens ali e tem um enredo secundário acontecendo na peça que foi baseado no Decamerão. Ele pegou lá numa das histórias do Decamerão, aquela história meio pastoril lá, e isso aqui adaptou aqui, botou ali e tal. E ele fazia muito isso, né? De pegar de fontes diferentes ali, ou adaptar de algumas coisas. Uma das principais fontes recorrentes dele de leitura era o Plutarco, né? As vidas que o Plutarco ali escreve vão servir bastante para fazer o Júlio César. Tem essa lista, o que ele... Porque do Camões tem, né? O Camões tem 19 autores que são citados. As bases assim, históricas? Não, as fontes, né? Que Sim. o Camões teria lido. Não é só... Elas são confrontadas com o currículo do Colégio de Artes de Lisboa, que não tem registro de que Camões teria estudado lá, mas ele não pode ter estudado... Coimbra? De Coimbra. Sim. Que era onde o tio dele lecionava, uma coisa assim, né? Mas não diz, assim, não tem um registro dizendo que o Luiz de Camões foi aluno não tem nada, assim, mas, em algum lugar ele tem que ter estudado. Certo? Ou direto com o tio dele, talvez. Ou direto com o tio dele, mas assim, fora de Coimbra, em Portugal, tu não consegue imaginar outro lugar, assim, que pode ter sido. E aí mas tu vê o currículo desse colégio, mais ou menos. E ele fala do Mondego o tempo todo, assim, também tem isso, sonetos, né? Ele teria que ter passado alguma parte da juventude ali,
E claro, a gente sabe que depois dos 18 ele não estuda mais, porque daí ele vai servir o exército, vai navegar, vai cometer crimes e essas coisas assim, né? Brigar em bar e essas coisas. Perder. Não, perder o olho. brigar na Na procissão rua, na de procissão. Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Que baro que é. Isso sim. Isso sim Mas enfim, o Shakespeare tem essa lista, né? Se fala sempre dele ter aprendido latim, pouco grego, não sei o que e tal. Sim, sim. É o Ben Jonson. É o Ben Jonson, né? Little Latin and Less Greek, eu acho que é alguma coisa assim. Small Latin and Less Greek. Então, né? Pequeno latim. Mas tem um livro que se dedica a toda essa... Porque também é um negócio, acho que até mais improvável, a educação do Shakespeare em Stratford-upon-Avon, lá que é uma cidade menor, né? Ele teria que ter estudado uma escola gramática que tinha na época. Sim. Tem todo um livro, que o nome é esse, Small Latin and Less Greek, que tenta explorar as fontes que ele teria estudado também. Mas não vou saber te citar aqui agora de memória, assim, se ele cita assim, a parte histórica, fontes históricas. É que eu pergunto isso porque o pessoal fica aí querendo listas de... Todos os dias incomoda o Mário querendo listas de leitura, assim. Aí quando vai ver o Camões, o Shakespeare, o Dante e tal, eles não leram muito os livros, não, certo? Não. Tem que relaxar aí um pouco aí. Não, e eu ia falar, comentando a coisa do Plutarco, que um cara como Shakespeare, quando ele faz o Júlio César ali, ele pega tudo do Plutarco. Tu leu a vida do Júlio César ali, tá, que é a grande fonte, né? Acho que do Júlio César é a grande fonte. Não lembro, deve ter outra. Mas aí ele pega assim, um episódio, tipo o episódio dos Idos de Março e do Vate, que aparece e faz essa predição, assim, que é um episódio que passa bem rápido, passa batido, e ele transforma aquilo numa coisa que depois vira... o discurso do Marco Antônio, que é o grande modelo de retórica da língua inglesa. Sim, mas no Plutarco só vai dizer que ele fez um discurso sei lá, enalteceu. Sei lá, talvez ele tenha imaginado. Aí ele pega... Só que eu digo assim, essa coisa, os Idos de Março, que todo mundo lembra da história do Júlio César, assim, que não procurou ler uma fonte, né, antiga ou um livro de história. E é isso que a cultura faz, né? Tipo, o cara pega, seleciona os episódios ali com a força da poesia dele, ele vai transformar aquilo em conhecimento comum. Foi isso que eu quis dizer aquela hora que eu disse, o Shakespeare, que a gente sabe do Júlio César... Veio mais do Shakespeare vem do Shakespeare, mesmo que o cara nunca tenha lido de outro historiador. Né? Porque daí tem Inclusive, o filme... Tem mais de uma versão em latim, de gente que traduziu o Júlio César do Shakespeare pro latim. Pro latim. Sim. Você tem o Harry Potter, né? O Diário de Banana. Mas enfim, Mas sobre a tua questão da linguagem, né? Eu acho que sim, né? Tem que ser um cara que tem esse amor clássico mas ele... por Grécia e Roma, mas ele não pode ser um classicista muito estrito, porque eu acho que nem o Shakespeare, nem o Camões, exatamente, eles são classicistas em sentido estrito. Eles têm uma veia meio rebelde, assim, no meio. Mas todos eles têm. Não tem ninguém que não tenha. Porque tu pega aquele... O Virgílio tem também. O Virgílio, que é um imitador do Homero, ele é rebelde, assim. Sim. Então eles se dão licenças poéticas maiores que um classicista de estrito, como um Ben Jonson, como o cara lá da... O Pierre Corneille, ele é um tanto quanto chato. O cara que é um pouco antes do Camões agora, é o Antônio... Antes do Camões? Que escreveu a peça sobre a Inês de Castro. A Castro. Antônio... Deixa essa eu não li. Machado? Não sei. Enfim. Mas é conhecido, a Castro, tu não deixa? Não li. Não? Não li. Se eu não li, eu também não sei o autor. Eu também não li, eu só li do Otto Maria Carpo os livros que eu tinha lido antes. Aí eu não fico lendo Otto Maria Carpo para ficar citando os autores que eu não leio. E dando opinião. Isso aí é o fim da picada, cara. É o fim, né? É o fim. O cara leu Otto Maria Carpo, cita tudo. Sim, Hesíodo, Homero dos proletários. E ele não leu Hesíodo. E sai dizendo isso aí na internet, comentando, né? Soa bem, a frase é boa. Eu não sei se eu concordo. Mas
eu não teria lido nada do Dumas, por exemplo, também, porque ele baixa o sarrafo no Alexandre Dumas e diz que é Não, tu sobre não lê, não, tu literatura. não lê o vídeo, tu não lê um monte de coisa. Nem o Ovídio, tu não lê? É. Caramba. O Ovídio era uma referência do Sim. Shakespeare, né? Sim, mitológico De todo mundo. É. Esse aí eu acho que é o mais É. unânime, assim, Sim. em todos. Nessa peça do Tito Andrônico, essa cena em que os godos eles acabam violentando a filha do general Tito Andrônico e para que ela não conte sobre isso, eles cortam a língua e as mãos, né? Tá baseado num mito lá do Ovídio, né? Que é a história de Filomela e de Tereu. Então, aqui o Tereu. Daí, então ele se baseia nisso, só que ele vai além, né? Só que aqui vira ironia, né? O Ovídio tá muito o comportado. Ovídio ali, a Filomela, ela acaba bordando na tela, né? Um pedido de ajuda ali para a irmã dela e então a irmã percebe que o crime que havia sido cometido com ela. Tá, E esses essa dois, aí é eles uma- cortam as mãos também para não nem falar nem escrever. Então, Tá, essa o aí- serviço é mais completo. Assim. Essa aí é uma das piores que- histórias das metamorfoses. Agora tá me vindo a memória. Sim, é Realmente terrível, né? Daí as duas se transformam em passarinho e tal. Isso, é que se transforma em passarinho. Uma vira o roxinol, outra Bem pesada andorinha. essa história. Então, ele vai se baseando nesse mundo antigo a partir das leituras que também que tinha, né? O mundo grego tinha quase ido pro saco, né? Sim, não, Era o que basicamente tinha isso, ali o em pessoal não tinha muita latim coisa, e, né? o que tinha, né? E o que, o que parece que é uma certa erudição, ou que aliás que é uma imensa erudição que eles tinham, na verdade é uma imensa invenção. Né? Por exemplo, Exato. Não, é, o discurso do Marco Antônio não tem registro. É o Shakespeare que inventou Não, aquele mas- negócio. e é menor né? ainda do que pode parecer. Daí o cara diz, pô, só 19 livros, né? Só 19 autores, alguma coisa assim. Diz, não, mas não é que ele tinha em casa esses livros. Ele ouviu quando ele era criança na aula, certo? Então, eu duvido que ele pegou o vídeo de novo aí e leu durante a vida adulta o Shakespeare. Eu não imagino uma pessoa assim como ele, com uma vida tão agitada, ficasse lendo em casa e conferindo as fontes e não sei o quê. Ele só se lembrava, eu tenho quase certeza disso. Cheio ele de se filho, lembrava da aula. Exato. Cheio de filho, Anne Hathaway atrás dele lá. O pai dele sendo preso porque é católico, porra, só uma vida fodida. Ele Não, tenta exato, fazer peça teatral, que é um negócio chato pra cacete. Toda a produção, acha ator, paga ator, né? Porra. Ensaia, não sei o quê. Ensaia. Aí o ator morre, aí tem que pegar. Olha. Mas então, isso para mim, o que eu penso é que ele se lembrava das coisas que tinha. Porque qualquer um que já tentou escrever uma poesia, um conto, alguma coisa assim, tu quer botar referências, tu não vai atrás do negócio. Assim. Tu não tem essa energia toda para ir lá. E se tu fizer isso, vai ficar uma merda. Vai ficar. Tu tem que Vai fazer ficar uma bosta. com o que ficou internalizado. Assim. Normalmente vai ser uma história que tu ouviu numa aula. Ou até que tu leste, mas né, faz muito tempo. Sim. Assim, e aí aquilo vem na hora e tu. E daí vem acaba usando. a importância do contato o mais cedo possível com a literatura, porque é aí que vai ficar mais internalizado. Quanto Não, mais exato. tempo internalizado, eu até acredito, Sim. mais a chance de vir a florar anos depois, às vezes sem saber, Exato, sem exato. lembrar Agora nem a fonte. Mas eu vejo assim, não, eu vou ler tal livro porque eu quero escrever um romance, um conto, não sei o quê, com essas fontes, eu estou consultando. Vocês estão confundindo o trabalho acadêmico, que é só ficar consultando fontes e citando, com criação literária, né? Que não vai ter isso aí, assim. Tu perguntar para o Shakespeare, mas qual é a página, qual é o não sei o quê, ele não sabe de nada, cara. Ele não sabe nem se o livro existiu. O professor... Eu ouvi dizer que Será ele que foi existiu. uma ilusão? Será que é uma memória? Não, é porque não tinha, inventada? cada um tinha o seu livro e coisa assim, certo? Era o professor, tinha o dele, ele lia dali, explicava e fechava e deu. E o cara ia embora para O casa. livro era da biblioteca Era do da college. biblioteca. Aquela cena do Simpson, que o pastor vai na biblioteca. O Bart, é uma cena que... paralelo, o Bart foi na biblioteca para procurar um livro sobre como chocar ovos, né? Ele acha um ninho vazio, um ninho só com os ovos, a mãe morreu, o Nelson matou o passarinho. Aí a mãe e ele pegou os ovos, ficou com muita pena e eu vou chocar esses ovos. Ele vai na biblioteca para saber como fazer ali com lâmpada e coisa assim, né? E tá o pastor na frente dele, e a bibliotecária diz:
o senhor vem aqui pegar essa Bíblia todo domingo nos últimos 13 anos. Não seria melhor comprar uma Bíblia? Ele, só se eu tivesse salário de bibliotecária. Então era isso, o cara pegava da biblioteca para ir dar a aula dele. Ele nunca ia ter um livro, certo? Vai ter um exemplar do Ovídio. Por isso que existia escola, né? Porque tinha que ter ali tudo reunido num único lugar e todas essas coisas assim. Era o E Descartes alguém que já explicasse. no século XVIII? Não, XVII? Ele leu, ele Tinha 100 livros, Ele tinha né? 100 livros, uma Que era grande biblioteca. uma grande Para biblioteca. um homem, para um indivíduo, assim, ter 100 livros é um troço absurdo. Hoje em dia, o cara aí num ano compra mais do que isso. O cara é acostumado a gastar dinheiro. Assina os clubes aí e tal, né? Aí pronto, já dá bem mais que o Descartes. Mas então, eu não acho que as referências de Grécia e Roma dele sejam... não consigo imaginar ele conferindo as fontes Eu não Batendo- consigo batendo imaginar ele datas. Exato. lembrando assim, ó, tinha aquele mito do Ovídio sobre a Filomena. Não, mas daqui a pouco o Vou cara escrever já um tava, personagem. já tava na ideia dele ser escritor e tal, ou gostava de escrever. Ele tinha anotado, assim, episódios que ele mais gostava. Eu também não consigo acreditar nisso. Eu não consigo Sei acreditar lá. num escritor que tenha muitas... Ou ele pode até anotar, mas depois ele não fica conferindo. Não, não que ele necessite, mas que Sim. ele tem, sei lá, uma coisa, pré-projeto ali Não, da pode obra ser. e tal. Mas quando tu vê O Sonho de uma Noite de Verão e as referências que ele faz ao Teseu ali, o Teseu ele aparece... O Duque Teseu. É o Duque, né? O Duque de Atenas. E aí... Que já é uma mistureba do... Não, o Sonho de uma Noite de Verão maravilhoso. é a melhor coisa, que tem o Oberon ali e tal, né? O Oberon... assistam a ópera do Carl Maria von Weber. Eu passei aqui para os alunos assim, eles ficaram, piraram na ópera, né? Que é um poema do Wieland, do Oberon, né? E aí depois tem o libreto e o von Weber fez. A música é maravilhosa e tal. Mas tem o Oberon, tem o Teseu, e aí tem aquele pessoal ali que é o grupo de teatro amador e não sei o quê. Mas o Teseu, de onde é que ele pegou aquela assim, de onde vem essas fontes, né? De onde surge? O mito do Teseu ele é totalmente esparso. Ele aparece em muitos lugares, né? Tem um pedaço que está no Édipo, que está ali no teatro grego, né? E aí depois ele tem citações aqui, outras ali, não sei o quê. Ele tá bem espalhado. É o Plutarco, de novo, que é a Exato, grande depois fonte. Não tem outros, assim. Exatamente, quem dá mesmo ali Não, Mas o o- Ovídio. Hã? O Ovídio? O Plutarco tem uma vida do Teseu também. Ah, ele compara o Teseu com quem? uhum. Com o Rômulo. Rômulo, né? Exato. porque Mas foi sim. Tá na coleção Mitos, Contos e Fábulas. Vida do Teseu. Claro. Fazer um Então merchan. né, mas toda a ligação ali com esses, bom, é que essas histórias dos heróis pré-troianos, pré-guerra de Mas Troia, não assim, da tem geração nenhuma referência, assim, a realmente a história do Teseu no... no Homero. Não, no Sonho de uma Noite de Verão. É Ele bem só passando, né? Ele é o personagem né? e tem... E Não, mas a ele é o esposa Duque de dele, Atenas e ele vai casar, né? A esposa dele é a Hipólita. Hipólita. Isso. É a Hipólita, né? Mas isso era o nome tradicional da esposa. Era, do não, Teseu, era. Hipólita e tal. Só que é só isso que ele tem. Eu não sei nem se ele leu a vida de Teseu do Plutarco. Ele Bom, só pode pode ter ser, ouvido só lido referência. tinha um rei de Atenas Atenas que chamado era o Teseu. Duque, no caso. Mas toda a história ali com Creta e todas essas coisas assim, do Minotauro e essas coisas todas aí, isso aí não me lembro de aparecer em outro Outra lugar. coisa, ele assim. pode ter lido também o Chaucer, não? Tem um conto do O Cavaleiro. Chaucer tem, exatamente, Que também o tem. Teseu também é um personagem ali, né? Pô, Por exemplo, a peça Troilo e Crisida é baseado num poema do Do Chaucer. Sim. Né, que ele pega... Tem um que era o poema que também é sobre existia, tempo, assim, na época. Sim. Chaucer entendo. e o outro, aquele Fairy Queen. Do Fairy Queen. Ah, Eu sim. não conheço. A Mas, Rainha das se eu não Fadas. conheço, não é bom. Daqui a pouco me vem. O Chaucer... É o você Spencer. nunca ouvi falar. Spencer. Spencer. Não, daí eu conheço, tá? Mas não li. Só ouvi falar no Otto Maria Ninguém Carpo. leu The Fairy Queen. Tem que ser muito. Não, mas o Chaucer... Nos Viciado. últimos 200 anos. Tem uma ninguém leu. cena, aquela The Chair, que é uma série do Netflix, né? Já assististe? Não. É uma atriz coreana.
A série é coreana. Não, é uma série americana, mas ela é a chair da universidade, né? Não, ela é a chair do curso de letras, né? Da universidade. Eles estão quase fechando o curso de letras porque ninguém mais tem interesse em estudar inglês e tal, né? E aí tem uma professora mais velhinha, assim, bem idosa, pronta para se aposentar já, e ela dá literatura inglesa, ou literatura medieval, ou alguma coisa assim. E aí começa a aula dela e eles conseguiram fazer assim um negócio, a coisa mais irritante, que tu fica com ódio mortal da juventude e dos estudantes universitários assim com aquela cena, né? Porque a introdução da aula dela, ela chega no quadro, tá aquela gurizada ali e põe assim, né? Love is blind. Alguém já ouviu falar nisso? E aí todo mundo, coisa aí. Pois é. Essa frase aqui foi dita pela primeira vez por Geoffrey Chaucer. E nesse curso, até o fim do semestre, nós vamos ver a quantidade de referências que no dia a dia nós utilizamos e que está presente na literatura medieval e renascentista na Inglaterra, não sei o quê. E os caras... e tu fica olhando, porra, eu quero ver esse curso, pelo amor de Deus. Eu disse, cadê esse curso? Será que ele não existe? Pelo amor de Deus, alguém... me apresente isso. E aí claro. O pessoal daí sai fora, assim, toca o sinal, o pessoal já sai fora, assim. Não, muito clássico. Sempre o professor entra, fala uma frase, toca o sinal. Exato, porque né, tu vai fazer um filme, tem que ser ágil, assim, não dá pra ficar mostrando a aula do sujeito. Assim, é sempre no final. Não. Exato. Não tem início da aula no cinema. Sim. Assim. Sim, ninguém, assim como ninguém liga pro telefone errado, né? Desculpa, foi engano. Não. Né? Todo mundo liga pro telefone certo. Exato. Sim, assim como nas novelas brasileiras, o Brasil, ele é o café país... da manhã ninguém termina também. Não, ninguém termina e ninguém escova os dentes. Assim, o Brasil é o país que mais consome produtos de higiene bucal, né? É o país mais neurótico com coisa assim, fio dental, pasta de dente, escova. O brasileiro troca com regularidade, porque usa muito também, ela fica... mas justamente ali na novela, que é o principal produto de exportação cultural, ninguém escova os dentes. Nunca vê as pessoas escovando os dentes. E eles não, deixa eu ir que eu tô atrasado. Mas em filme de terror é obrigatório ter a cena da mulher que tá escovando os dentes. É porque tem um espelho, né? Daí tem o espelho. Pois é, isso aí nos Estados Unidos, que eles não escovam. Quando volta... Daí ela fecha e pá! Tem só o brasileiro. Tem uma mulher com o escova. cabelo na cara atrás dela. Assim. Clássico. Mas no Brasil não... Tá, mas uma coisa que eu não entendo, por exemplo, será que os americanos, eles realmente não dão tchau quando eles desligam o telefone? Porque eles sempre, não sei o que, desliga na cara do cara. É verdade, eles não dão tchau. Os alemães da colônia aqui também não dão tchau. Eles... Não dão mesmo. É possível que, tipo, acabei a minha mensagem. E assim, a outra pessoa entendeu pelo tom de voz que acabou. Então, né? Tá, então nós nos encontramos lá. Pum. Brasileiro português também, ele dá muito tchau, assim. Sim. Não, então vamos falando. É isso aí. Não, um abraço, então. Fica com Deus. Tchau. Até depois. Tá, tchau. Tchau. Tu vai morrendo assim aos pouquinhos. Exatamente. Essa é a etiqueta da coisa, assim. Tá? Exatamente. Mas agora o alemão da colônia, ele não faz assim. Ele diz assim, tá, então amanhã vai ser aqui em casa o almoço. Nossa! Fica complicado. E o cara não vai esquecer daí, né? Porque o cara tomou um... Exato. Assim, a última coisa foi isso. Agora, se ficar dizendo tchau, vai se dissolvendo a intenção. Por isso que ninguém... aliás, a gente se encontra e tal, não sei o quê. Então não, a gente se encontra, vamos marcar alguma coisa. Então tá, tchau, falou, pá, tá. Exato. Não, depende, aí né? Se é dois morre, homens, né? Assim... Vai lá, seu viado, não sei o quê. Começa a meio xingar o cara. Aqueles xingamentos de amigo, assim, sim, né? Vai lá, ó, pança mole e tal. Aí começa a ir xingando o cara, vai, fica aí e tal, não sei o quê, com essas coisas aí. E aí vai. A forma de despedir é muito boa, né? Não pode ser só assim. Mas muito bem. Isso aí tem tudo a ver com Shakespeare, propriamente dito, e com a Grécia e Roma também. Né? Isso aí, outra coisa, que ainda sobre a linguagem do Shakespeare, ele inventou 1000 palavras, mais de 1000 palavras, sei lá quanto é que está a contagem hoje em dia do inglês, ainda usadas, ainda utilizadas. Uhum.
Isso também não é muito clássico, né? Assim, Esses neologismos. né? Neologismo. O clássico, ele tende assim, não, tem um vocabulário e o uso apropriado de cada palavra para um determinado contexto, determinado âmbito social que tu tá narrando e não sei o que. Tá? Tu não pode ficar aí, não fica inventando coisa aí, tá? Uhum. Então, nesse sentido também não é muito clássico. E o Camões também, né? Inventou palavras, expressões, latinismos e não sei o que. Ele não estava muito afeito a... Aqui, eu vou pegar... A regra... Não, justamente, exatamente, porque ele não era um Pegar a acadêmico. O gramática, Shakespeare não era um acadêmico. O Ben Jonson tinha... Que é o... Com quem ele geralmente é comparado, ele era um cara de educação superior, Oxford, Harvard, sei lá o quê. Sim. E, né? Então, ele sim é o clássico da época, assim, o classicista da época do teatro dele é muito perfeito, assim, formalmente perfeito. O do Shakespeare, não. Mas é muito inventivo, né? É aquela comparação entre invenção e juízo na retórica, assim, né? Tem um cara que é muito inventivo, o cara é capaz de inventar expressões, até tramas diferentes, não sei o quê, e tem um cara que tem um bom juízo, ele sabe colocar as coisas no lugar certo e a obra dele fica muito perfeita, assim, né, do ponto de vista formal. Talvez não muito criativa, né? Talvez um pouco entediante, né? Então, esses gênios criadores de idioma, ou que marcam, que modelam o idioma, geralmente eles são mais inventivos, assim, né? Na minha percepção. Vem essa questão de ter a sensibilidade de transformar os personagens, né? Tem um escritor do qual eu gosto bastante, escritor norte-americano, praticamente contemporâneo, o Philip Roth, que ele dizia que a literatura é tu transformar em personagem carne e osso e transformar carne e osso em personagem. Ou seja, é tu conseguir dar uma humanidade a esse aquela tua criação, né? Sim. Então, a sequência de personagens que tu vai pegar, que são humanos, profundamente humanos, assim, nas suas virtudes, defeitos, né? Em Shakespeare, tu vai pegar Falstaff, Macbeth, Hamlet e assim por diante, é infindável, assim, e em variantes, assim, tu vai pegar não vai ser só uma casta, um rei, mas personagens secundários, às vezes, um Shylock da vida, um Otelo, todos eles, assim, em situações, em temas e circunstâncias diferentes, muito diferentes, vão trazer questionamentos assim sobre a vida cotidiana, né? E sobre problemas da nossa vida, o ciúme, a traição, o desejo, assim por diante. Então isso, acho que aí está o grande trunfo dele, né? Que é conseguir imortalizar personagens. Se tu não consegue imortalizar personagens, tu fica fadado ao fracasso. Eu nunca li. Um exemplo disso é o próprio Don Quixote, né? Que os dois personagens eles são imortalizados e as pessoas... Já aconteceu uma vez que na época eu estava lendo Don Quixote, eu trabalhava com um sujeito lá que não tinha conhecimento nenhum assim de que fosse literatura. Ele via os livros ali, para ele, um livro de registro assim de estoque de coisa, e Don Quixote para ele era a mesma coisa. Ele olhou assim, Don Quixote, ele disse: eu já ouvi falar desse nome. Sobre o que é a história, tá? E ele achava que Don Quixote era o autor, porque é o que o nome mais mal chamativo ouvi falar sobre Don Quixote, que dirá sobre Miguel de Cervantes. Então acaba colando, fica muito mais imortalizado assim o personagem. Tu vê assim, né, um cara magro num às cavalo vezes e um gordinho num burro, tu já sabe quem é. Sim, assim. Ou seja, já colou, já está no imaginário popular, né? E às vezes os autores eles ficam reféns disso. Sim. Tanto é que eu acho que é por isso também grande parte desse sumiço sobre a figura do Shakespeare, quem foi, o que estudou, o que leu, o que comeu no Globo Repórter, não sei o quê. Ninguém sabe, assim, foi o cara, seus amores, se inspirou, tá? Hoje em dia se sabe, se melhorou muito, assim, né, na busca de
Por causa da do biografia. filme Shakespeare Apaixonado. Por causa do Shakespeare. Claro. A gente tem assim um pouco mais de certezas assim sobre a vida dele, mas durante o século XX foi muito essa questão de Sim. quem foi o Bacon, foi o Ben Jonson, foi o Marlowe, né? Quem foi o cara. E ele acaba assumindo assim porque os personagens são muito impactantes assim, né? Pois é, O Hamlet, eu pô, não li, era o nome do, mas praticamente o nome do filho dele assim. corre o risco de tu teres lido, mas eu sempre achei curioso aquele título do livro Shakespeare, A Invenção do Ser Humano, A Invenção do Humano, do Harold Bloom. Harold Bloom. Chegaste a ler isso? Eu tô com ele aí. Porque o nome do livro é instigante, mas eu não sei se ele chega ao ponto de afirmar essa tese, assim, né? Acho que não seria louco o suficiente. Mas o que isso aí quer dizer, assim? Porque dá a entender, assim, não, até antes do Shakespeare não existia ser humano, existiam pessoas autômatos, assim, que o assim, Shakespeare criou realmente a personalidade, porque só ele era um gênio inventivo a esse ponto. O Bloom, no livro, ele acaba mostrando que o Shakespeare é o primeiro autor, ou que mais aprofundadamente traz a humanidade para os personagens em si, né? Então, tu consegue perceber aquele negócio que a gente tem de nível que o Forster fala do personagem o raso e o profundo, né? Então, o Shakespeare ele tem personagens profundos assim que entram em contradições consigo mesmo e conflitos internos e trazem uma profundidade psicológica que até então assim não era tão visto, nunca tinha sido visto no teatro e pouco havia sido visto na literatura, né? Uhum. E ele faz isso não em... Bom, vamos dizer que tenha alguns personagens... mas tem o fulano de tal, tem o livro tal, lá a gente vai ver, assim, o Odisseu, um personagem bastante humano e tudo mais. Mas é um personagem ali dentro daquele contexto, né? Agora o Shakespeare ele consegue fazer mais de 20 personagens assim profundamente arraigados de complexidades, né? Na mesma peça, às vezes. Assim. Às vezes na mesma peça tem 3 ou 4 ali. Mas agora tu precisas, né? Uma outra questão que eu fico inculcado é que, bom, você é o populacho. O pessoal não tinha acesso a essa cultura clássica, assim, até para o pessoal que estudava, pessoas letradas, era algo, enfim, não é? Acho que era, bom, em princípio era o que tinha também, o que se estudava na escola era cultura clássica, tu não ia estudar outra coisa porque não existia outro tipo de conteúdo, Sim. né? Mas já seria algo difícil, né, de pegar as referências e todas essas coisas, e o que eu vejo hoje é muito difícil. Por exemplo, tu ler um Mercador de Veneza sem uma introdução da política na época, o quão independente era a cidade de Veneza, o quanto a autoridade estava à mão ali do Doge e essas coisas todas. Assim, tu precisa de explicando como era o comércio, o que era isso e aquilo, como é que funcionava a economia e essas coisas todas. No fundo, tu precisa de uma explicação, né? Que talvez se tu fores assistir a peça no teatro, tu não vá precisar, mas tu simplesmente releva, assim, presta atenção no que importa. Agora, a leitura do teatro é sempre uma coisa difícil, né? Ele começa sempre ali do nada e termina em lugar nenhum, assim. Os recursos são muito mais limitados, né? Na leitura tu não tem o que fazer. Tu não tem nada ali que... Mas no teatro consegue fazer isso aí. Tu não precisa explicar nada. Assim, a coisa vai acontecendo, tu fica... não precisa de uma contextualização como numa leitura, né? Então, normalmente, tu vai comprar uma edição do Shakespeare, tem que ter uma introduçãozinha ali para dizer a que ele está se referindo, né? Mas... O que eu não sei assim, é se na época é isso mesmo, né? Ou se o Shakespeare não precisa disso, porque o que interessa mesmo não é a referência. O pessoal entrou e saiu do Júlio César sem saber quem foi Júlio César. Era só o nome do personagem que ele ouviu falar pela primeira vez ali. Ele não sabe se aquilo ali é ficcional ou não. Exato, e ele não está nem aí. Assim,
né? Eu acho que ele... Não, acho que sim. Ele sabe que é real, mas eu acho que é por outro lado. Ele acha que Mas tu disse que na época tu acha que... Que as pessoas Eles sabiam sabiam? quem era o Júlio César, quem ia assistir na a época do peça. Shakespeare... Na Eu época acho do que sabiam Shakespeare. tanto quanto as hoje. pessoas... Não, tá, as pessoas, tudo bem. Eu penso Shakespeare. Ah, né? não, tá. ele O sim, tá. processo Sim. dele, ele acreditava tanto que o Júlio César foi real, obviamente, quanto o Teseu, né? Sim. Assim como Plutarco achava que o Teseu era real. Ele nunca põe em dúvida a existência do Teseu. E ele diz, eu estou compilando as melhores fontes aqui para livrar das partes mais duvidosas. Mas assim. ele põe, a forma como ele escreve, sei lá, quando ele vai falar do Alexandre o Grande, ele põe assim, é dito que ele era descendente por parte Sim. de mãe do Sim, Aquiles e do Hércules. E tal. Mas eu digo, ele trata como real um Teseu. Sim. E ele diz que está depurando as fontes. E tem muita coisa extravagante ainda na história dele. E claro, mas ele coloca nesses termos como Mas tu fala isso tudo é um problema que, claro, esse já é um outro tema totalmente diferente, mas isso tudo é diferente, mas é o mesmo. Que eu vejo essa mesma crítica vindo do sujeito totalmente racionalista e materialista, assim, ele vai dizer, não, isso aqui é ficção, isso é uma figura, não sei o quê. Mas é o mesmo sujeito que, quando ele vai falar da origem do mito, ele diz que são pessoas reais e que depois são deificadas e não sei o quê, quando a memória se apaga e só fica não sei o quê relacionado a Deus e divindade. Eu digo, bom, mas tem que escolher uma teoria, né? Outro diz que ele não existiu de todo e alguém inventou ex nihilo, outro diz que existiu. Mas não dá para dizer, não, ele existiu, mas não existiu porque foi inventado, mas ele existiu antes porque foi uma pessoa real, mas né? Sim. Ou seja, aí tu vai ver isso aí vindo e a maioria das pessoas vai dizer isso aí, tá? Tu acha que a guerra de Troia existiu? Não. Ah, de onde é que ele pegou? Não, é que existiu uma guerra, mas, bom, mas não foi bem assim, tá, mas beleza, mas nada é assim. Tu já leu um livro de historiografia que narra exatamente como as coisas aconteceram? Não existe isso aí também. Não. É o problema com o discurso histórico. Para mim, não tem quase nada tão inseguro quanto a história, assim, do ponto de vista da evidência crua e bruta, né? Então, Sim. Vai ser sempre uma escolha. Metade é fé, né? Não, realmente, os caras não iam mentir, não iam brincar com uma coisa dessa. Com uma coisa dessa. Cara, não ia brincar com uma coisa tão séria. A gente viu na televisão, cara. É isso, e tá muito bom, e isso é um exercício de fé aí, o pessoal hoje em dia não quer ter mais fé, tem que ter muita fé. Pra história tem que ter muita fé, na minha visão, assim, né? Então... eu tenho mais fé na literatura. Que aquilo ali é fruto que eu tenho uma... Tá. Não, eu não tenho fé, eu tenho certeza absoluta de que aquilo ali saiu da cabeça de alguém. Pode ser 1 ou 2 ou 3. E isso aí já vale, assim. Tu observar um fruto da criação humana e ter certeza que aquilo é fruto da criação humana, que o Hamlet não apareceu escrito assim, sem querer, em cima da mesa. Isso aí eu tenho certeza que o Richard Dawkins, assim, põe no computador, deixa o computador rodando que em alguns trilhões de anos ele vai escrever o Shakespeare. Ele vai escrever, aleatoriamente. Então, cara... então, mas enfim, pode ser que ele até consiga fazer isso, mas ele ainda não fez e eu vou ler o outro negócio ali escrito antes, e isso aí eu tenho certeza. E a estrutura do pensamento dele já vale a minha atenção, assim. E já me ajuda, e já me instrui, já me resolve muitos problemas. Eu diria que causa admiração. É uma exato. coisa importante, porque assim, cara... E a história também, o livro de história, o livro de ciências também faz isso. Um homem não teria conseguido compor a Ilíada. Cara, tá, então foram 3, 6, 8, mas saiu da mente humana, cara. Pô, exatamente. Causa admiração, causa espanto. E o Hamlet... mas não foi um filho do sapateiro, do borracheiro, nem lembro o que era o pai do Shakespeare, né? Claro, mas então foi o Bacon, então já é tão admirável quanto o Bacon. O pai do Mulher fazia estofamento de o pai para nobreza. O pai do Shakespeare acho que fazia luvas, né? Luvas. Era luvas. É isso aí.
Então, essa admiração também é importante, assim. Pô, um cara, saiu da cabeça de um cara, é isso aí. Né? Precisa um pouco de fé também para isso, assim. A gente acha que isso aí, eu acho que tu estava querendo dizer um pouco isso. A gente acha que isso aí vem, é aleatório, é sem querer, sei lá como é que o cara compôs isso, mas não é bem assim. Enfim. Muito bem. Muito bem. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Olha, eu acho que eu cumpri a Foi minha todo o meta teu papelzinho, hein? Foi partes do papelzinho. Então vai ter que ter mas outro episódio. Vamos fazer uma série. Uma série. Uma série. Uma série Fique aí com Shakespeare. os próximos episódios. Mas eu acho que eu cumpri meu papel de fazer um serviço meia boca. Pô, Não, foi muito Pra bom. poder- Tá? pra poder. Foi a primeira vez que ele fez uma coisa séria aqui nesse. Uhum. Faz muito tempo que que vocês- vocês... um podcast sério. A tua presença Já deixou, já trouxe seriedade aqui. traz seriedade, traz seriedade. A gente pode fazer sobre uma comédia na próxima, que talvez deixe o Boa. tema mais. Muito bem. Comédia dos erros. Os erros. Comédia dos erros. Aquela trocação. Que é tudo Casais, Plauto, né? que é Plauto, Já é né? Plauto. É. Plauto. Um sósia. Tá aí, ó. A gente diz sósia, não diz sósia. É. Sósia e anfitrião. É verdade. Assim. Esses dias eu expliquei para os alunos por que chamar de anfitrião pode ser um pouco complicado. É meio complicado, né? Meio Assim, complicado tu acha colocar de que... anfitrião. eu vou ser o anfitrião, sabe? Ó, o Bom, anfitrião é que porque sabe. o Zeus foi lá e tu... né? Então é meio mas nasceu o Hércules. Mas nasceu o Hércules, Né? Então, é isso aí. O sósia é uma das cenas também, imaginar, porque o sósia ele fica sem ter certeza de que ele é ele mesmo. Que o Mercúrio diz com tanta convicção de que, não, eu sou o sósia, tu és um impostor. E ele, será que eu a vida toda vivia achando que eu era eu, mas não sou eu? Será que eu sou Ele eu tem mesmo? uma dúvida metafísica aí, Exato. que é lindo Né? de ver. Não, eu não. Talvez eu não seja eu, mas até hoje eu sempre acreditei que eu era. Um paradoxo maravilhoso. Exato. Então, Fica muito pro bem. E Paz. o Plauto que também pegava as coisas do Menandro, então tá tudo certo. E é Tá. isso aí. Né? Sim, Vai mas é o que reclamar a gente do vive Shakespeare. dizendo, né? Pô, É. cara. É isso Não aí. vai ter originalidade, Não existe. não tá com nada. Essa coisa de ser original Isso aí. vai ser original na casa do capeta. Excelente. Este foi mais um programa Zambiase da Rádio Farroupilha. Muito obrigado.